Hoje nós vamos falar com a doutora Mariana. Ela é fisioterapeuta e hoje nós vamos falar exclusivamente sobre os idosos, né? Como cuidar da saúde física dos idosos, que cuidados que nós devemos ter ainda mais durante essa pandemia. Olá, tudo bem, doutora Mariana? Tudo bem, boa noite a todos que vão ver aí essa entrevista, obrigada pelo convite. Imagina, é uma honra receber você aqui e falar de um assunto tão importante e tão delicado ao mesmo tempo, né? Sim, com certeza. Tem vários aspectos, né? Tem a parte boa, tem a parte um pouco mais difícil, mas de maneira geral é um assunto gostoso, né? Sim, com certeza. Vamos aprender um pouquinho mais como lidar com os idosos, né? E eu acho que a primeira pergunta que a gente pode fazer para a doutora talvez a maioria das pessoas até nem conheçam, né? Mas o que é fisioterapia geriátrica? Às vezes a gente conhece fisioterapia, mas às vezes não sabe que tem uma específica para cada época da vida, né? Sim, exatamente. A fisioterapia, ela basicamente trabalha com reabilitação, né? É o que a maioria das pessoas conhecem. A ideia que as pessoas têm é de que elas, sei lá, fraturam uma parte do corpo e precisam fazer fisioterapia para reabilitar aquele membro. E, na verdade, a fisioterapia ela vai muito além disso. E uma das partes da fisioterapia é, inclusive, essa parte de prevenção. Então, a fisioterapia geriátrica é uma fisioterapia voltada para o público da geriatria, ou seja, para os idosos. E eu acredito que grande parte dessa atuação do fisioterapeuta geriátrico seja voltada à prevenção. Aí, prevenção de várias coisas, prevenção de queda, prevenção de sedentarismo, prevenção de algumas doenças e também o tratamento, não necessariamente um idoso que não tem nada, não tem nenhum tipo de acometimento neurológico, físico, então a gente consegue englobar todas essas partes. Então, basicamente, seria isso. Então, a gente estuda as doenças geriátricas e a gente direciona o nosso trabalho para a reabilitação do idoso em si. Então ele já tem alguma coisa, algum acometimento, e aí ele vai ser tratado pela fisioterapia. Não necessariamente ele tem alguma coisa. Por exemplo, hoje eu tenho 30% dos meus pacientes que são idosos ativos, que estão fazendo a fisioterapia de uma maneira preventiva. Então, eles vão treinar equilíbrio, então eles vão treinar fortalecimento, para que não venha, com o passar dos anos, com o envelhecimento, a ter alguma doença de uma patologia de base, por exemplo, uma queda, um AVC por falta de atividade física, um enfraquecimento de musculatura. Então, é bem interessante nesse ponto também. Então, a gente consegue trabalhar dos dois lados. A gente consegue trabalhar a prevenção, a gente consegue trabalhar o tratamento de uma doença já pré-existente. Isso é interessante, porque a gente pensa em fisioterapia realmente como uma recuperação e não como algo preventivo. E principalmente no idoso, né? Porque você citou um aspecto que é a falta de equilíbrio, perda de força física também, né? Sim, exatamente. Então, eu acredito que é uma das coisas que nós, fisioterapeutas que trabalhamos com esse público, mais tentamos conscientizar as pessoas, que é de que a fisioterapia geriátrica, ela consegue também prevenir muitas doenças, né? A gente consegue prevenir quedas, a gente consegue prevenir desequilíbrios, a gente consegue orientar doenças que estão muito no comecinho. Por exemplo, eu já comecei a atender idosos que a pessoa achava que não tinha nada. E no decorrer das sessões, a gente vai percebendo um esquecimento aqui, uma coisinha ali que não está muito legal, algumas falhas de movimento, e aí a gente consegue conversando com essa pessoa e dando esses starts para que a pessoa procure ajuda, converse com o médico. Então, às vezes, através de uma prevenção, a gente consegue descobrir uma doença que já está ali e a pessoa não sabe. Então, às vezes, a gente consegue direcionar também esse paciente para um tratamento mais rápido, né? Um tratamento mais efetivo. Nossa, que interessante. E para ter esse olhar, por exemplo, a pessoa que cuida, ou o filho que cuida do pai, como que ele... Existe uma maneira dele identificar, não, isso aí já não é uma lentidão da idade, ele já está sendo acometido por alguma coisa? Existe alguma observação que a gente pode fazer? Sim. Uma coisa que eu sempre converso com todas as famílias que eu atendo é saber quem é aquela pessoa, quem é aquele idoso. Por exemplo, eu posso dizer que, sei lá, para o meu pai,
ele esquecer a carteira em cima da mesa é uma coisa muito nova, não é uma coisa que ele sempre fez, enfim. E de repente, pode ser que meu pai tenha feito isso de esquecer a carteira na mesa a vida toda. Então, assim, a gente tem que conhecer bem aquele idoso para a gente notar o que é estranho e o que é recorrente, né? O que a pessoa sempre faz, já é dela ter um esquecimento, ela já é uma pessoa desligada, né? Ela já é uma pessoa que deixa o fogão ligado, ela já é uma pessoa que vai para a padaria de carro, esquece que está de carro e volta a pé. Então, assim, se a gente... acontece. Na minha família, então, tem fila, viu? Sim. Se a gente souber quem é aquele idoso, quais são as características que aquele idoso tem, tanto física quanto psicológicas, fica mais fácil da gente detectar qualquer tipo de demência. Porque aí a gente vai notar que aquilo é diferente, aquilo é raro, aquilo não é uma coisa comum. Então, eu acredito que se a gente souber quem são bem as pessoas que estão ao nosso redor, nossos avós, os nossos pais, quais são os costumes, como é que aquela pessoa costuma lidar com a vida, aí acho que fica mais fácil da gente notar. Que nem, por exemplo, eu tenho uma paciente que a vida toda dela, ela sempre teve toda a vida financeira dela muito controladinha. Tudo anotado, tudo ela sabia quanto estava custando, quanto veio de água, quanto veio de luz, e do nada, de repente, ela largou. Ela parou, esse foi o único sinal, o único sintoma que ela teve. Ela parou de cuidar das finanças dela. E aí a gente foi conversando com a família, a gente foi descobrindo algumas outras coisas pequenininhas, mas tudo começou a partir disso. Porque como que uma pessoa que sempre teve todo o controle, de repente larga? Então, você vê, a partir disso, de conhecer, de saber quem são esses idosos, quais são os costumes deles, a gente consegue notar algo de raro e procurar um tratamento mais precoce. Nossa, que interessante. Então, às vezes a gente pensa em fisioterapia, a gente pensa em corpo, mas você está relacionando a demência com a fisioterapia. Exatamente. É interessante. Sim. Porque a demência, ela tem vários aspectos, né? Ela tem os aspectos psicológicos, que a gente sabe que a pessoa vai ficar com pensamento mais lento, ela vai ter esquecimento, e tem os aspectos físicos. E com a fisioterapia a gente consegue englobar e trabalhar, claro, em conjunto com o psicólogo, em conjunto com o médico, mas a gente consegue atuar em diversas áreas de uma mesma doença, no caso, uma demência, por exemplo. Puxa, que interessante. Eu mesma nunca faria essa ligação da demência com o físico na fisioterapia. Nunca pensei. Em grande parte das pessoas, por isso que é importante essa conscientização, né? Precisa, ainda mais agora nessa época. E você tem sentido que os idosos estão como nessa pandemia? A maioria das pessoas está à flor da pele. E os idosos estão, de certa forma, pior, porque eles perderam o pouquinho que eles saíam, um pouquinho que eles conseguiam resolver suas coisas. Sim, exatamente. Assim, eu tenho sentido... Cada pessoa reage de uma maneira diferente para atitudes iguais, né? Para uma mesma situação, cada pessoa tem uma maneira de ver, uma maneira de lidar. Mas, de maneira geral, os idosos estão naturalmente um pouco mais assustados, eles estão com medo, eles estão se privando. Isso é muito importante, né? Porque são grupos de risco, né? Nessa pandemia. Mas também levanta muitos aspectos problemáticos, né? De problemas de depressão, idosos que não estão saindo de casa, não estão fazendo atividade física, então estão tendo muitos problemas relacionados a desequilíbrio, a quedas dentro de casa. Então é um momento que a gente tem que cuidar dos idosos, privá-los de sair às ruas, de estar em aglomeração, tomar todos os cuidados possíveis e imagináveis, porque estamos ainda no meio de uma pandemia. Porém, a gente tem que também estar alerta para esses outros problemas que a pandemia pode trazer, que são problemas terciários, mas são problemas tão importantes quanto o problema principal, que é a pandemia. Então, perceber se esse idoso está muito quieto, perceber se esse idoso está muito choroso, muito saudosista, que daí já é um start para que a gente comece a pensar em um problema psicológico, emocional que pode estar se instalando. Perceber como é que está o andar desse idoso, se ele está muito parado, se ele tem feito atividades mesmo dentro de casa, caminhar no quintal. Então, assim, são várias coisas, né, que a gente precisa estar de olho, não só o problema principal, mas tudo que o problema principal pode acarretar aí no decorrer dessa pandemia, que ainda a gente está na metade, né? Nossa, nem fala, a gente não sabe o fim ainda, né? E uma coisa interessante que você falou, eu até marquei aqui, um amigo meu que mora no Uruguai, falando com ele sobre a pandemia, ele falou para mim que ele conhecia um senhor de 90 anos, que antes da pandemia, até tenho aqui descrito, ele caminhava todos os dias,
ele carpinava vários terrenos, ele fazia de tudo. E agora, depois que ele não pôde mais sair, falou que ele chegou a perder os movimentos por causa do sedentarismo. Uma pessoa que era muito ativa, nesse período que, vamos dizer, relativamente, em menos de 6 meses, ele perdeu os movimentos. Isso é possível? Sim, é possível. Acontece, cada pessoa tem uma constituição muscular. Então, tem pessoas que naturalmente já têm uma constituição muscular um pouco mais forte, ela tem já essa propensão a ter uma musculatura forte, faça ou não faça exercício, faça ou não faça atividade física, isso inclusive é um fator genético, né? São aquelas pessoas que a gente olha e a gente vê que a pessoa já tem aquele músculo, já tem aquele corpo, que a gente acha que a pessoa faz até academia, que a pessoa faz vários exercícios de musculação, e não, às vezes a pessoa não faz nada, ela simplesmente tem aquela genética privilegiada. Então tem essas pessoas, assim como tem pessoas que não, pessoas que têm uma musculatura já mais fragilizada, uma quantidade de fibra muscular menor e já mais fraca. Então, acontece sim, num prazo aí de 2, 3, 4 meses, a pessoa ter um declínio tão grande, chegar inclusive a perder movimentos. Pode acontecer sim. Poxa, eu fiquei assim, tocada quando ele falou, nossa, em tão pouco tempo perder movimentos um senhor tão ativo, né? E a perda muscular, ela é natural, conforme vai passando a idade. Ou ele tem a ver com a genética também? Também. Então, quando a gente fala de corpo humano, a gente nunca pode bater o martelo, né? A gente nunca pode dizer com certeza. Eu atendo idoso que, por exemplo, antes de começar o tratamento de fisioterapia, já tinha uma musculatura super formada, já era uma pessoa que tinha um desenvolvimento muscular muito bom, uma parte aeróbica muito bem desenvolvida. São pessoas que, como a gente estava conversando, têm essa genética já naturalmente privilegiada. E tem pessoas que não. E a gente sabe que com o passar da idade, naturalmente, a gente perde força muscular. As nossas fibras musculares, elas vão ficando mais enfraquecidas. Então, a gente sabe que o nosso potencial de força diminui muito, né? Então, o que a gente pode fazer para isso? É uma prevenção, né? É saber que isso vai acontecer, saber que isso pode nos trazer diversos problemas, como quedas, como incapacidade de fazer atividades simples. Então, é muito importante que a gente previna antes que aconteça, né? Que a gente tenha esse conceito de que vai acontecer e a gente já começa uma prevenção. Quanto antes a gente conseguir fazer isso, menos difíceis vão ser os tratamentos quando uma doença já estiver instalada, por exemplo. E aí você falou, primeiramente, que quando começa uma certa demência, a gente deveria procurar também o fisioterapeuta, mas tem alguma outra ocasião que a gente já devia se preocupar também, ou não? Seria só nesse caso, para prevenção? Sim, eu acredito assim, é difícil, é um sonho de todo fisioterapeuta, mas eu acredito que o acompanhamento fisioterapêutico deveria ser feito em todas as idades, eu acredito. Eu acho que desde uma criança, em como ela está andando, depois um adolescente, como é que está essa postura desse adolescente na escola, depois um jovem adulto, como é que está na faculdade, está pegando muito peso, não está com dores, não está, como é que está a postura. Então, assim, eu acredito que em todas as fases da nossa vida seria importante um acompanhamento fisioterapêutico. Mas a gente também sabe que isso é custoso, nós estamos num país que tem dificuldades na área da saúde, né? E não é todo mundo que tem acesso, infelizmente não é todo mundo que tem acesso, mas eu acredito que a prevenção, agora falando especificamente dos idosos, deveria começar assim que ele pudesse, o quanto antes, entendeu? Eu acredito que esse acompanhamento é um diferencial muito grande. Eu vejo pacientes assim que eu atendo quando entraram no que a gente chama de fase do idoso, que seria 60, 65 anos, e eu vejo hoje, eu tenho quase 10 anos de formado, então eu tenho pacientes que estão comigo há 8, 9 anos já, e eu vejo de uma maneira completamente diferente, sabe? Eu consigo ver a evolução desse paciente, a gente consegue ver o tanto de problema que a gente consegue prevenir, comparando com outras pessoas, às vezes até da mesma família, que tem já desequilíbrio, que já desenvolveu uma demência, sabe? Então, faz muita diferença. Sabe? É muito importante que seja o quanto antes. Não vou dizer um período específico, com tantos anos, mas o quanto antes você conseguir ter esse acompanhamento é interessante para prevenção. E aí, doutora, eu acho que a gente também está falando de qualidade de vida, né? Quando ele tem essa prevenção, ele vai ter uma qualidade de vida, que nem você falou, a doutora falou nesses pacientes aí de 8, 9 anos, você vê a progressão e vê que eles estão tendo um envelhecimento com mais qualidade de vida, né? Sim, exatamente.
é um diferencial muito grande, porque eu penso assim, o envelhecimento ele já traz naturalmente vários problemas, né? A gente sabe, não adianta a gente esconder esses problemas, a gente tem que estar consciente deles para que a gente possa combatê-los da melhor maneira possível. Então, há um declínio natural, fisiológico, que todos nós vamos passar com o decorrer da idade. E o quanto antes a gente conseguir entender, conscientizar essas pessoas de que isso vai acontecer, de que para ter um envelhecimento saudável é necessário que ela tome algumas atitudes, como, por exemplo, praticar atividade física, uma boa alimentação, cuidar do emocional, ter um momento de lazer, manter a cabeça sempre ativa. Então, assim, são vários pilares, né? Entre eles, a fisioterapia é um importantíssimo, para que a pessoa consiga ter uma qualidade de vida também quando ela estiver nessa fase da terceira idade, por exemplo. E que interessante, né? A gente vê a relação entre o emocional com o físico. Né? Eu fiz uma live, uma das primeiras, falando a respeito ela falou da relação, uma psicopedagoga, falou que realmente quando você desanima, ou quando você tem uma lembrança ruim, a primeira coisa que você faz é fazer assim com os ombros, né? Você decai a sua postura. Então, nesse sentido, o emocional tem muito a ver com o nosso físico. Sim, sim. Eu trabalho, além de trabalhar com idosos, eu também trabalho com outros públicos, apesar de que o público idoso é grande maioria. Mas eu trabalho, por exemplo, com uma técnica que se chama RPG, que é Reeducação Postural Global. Então, basicamente, vai trabalhar a postura, né? E a gente consegue ver muito essa relação de pessoas que chegam falando, nossa, eu tinha uma postura tão boa, eu não sei o que aconteceu. E aí a gente começa a investigar quando que a sua postura mudou, quando que você notou que você estava diferente. E sempre tem alguma ligação com a parte emocional. Sempre foi, infelizmente, uma perda, e a pessoa se fecha, ela fica com os ombros mais caídos, ou foi um momento difícil no trabalho, ela foi mandada embora do trabalho, um término de relacionamento. Então, assim, o nosso corpo fala, né? A gente precisa mais dar importância para essa parte emocional. Porque tudo que a gente guarda, tudo que a gente não trabalha do nosso emocional, ela acaba vindo para o meio externo, que é o meio físico, né? Então, tem total relação, principalmente nos idosos, porque estamos falando de pessoas jovens com problemas posturais. Agora, imagine uma pessoa com idade avançada, 80 anos, tudo que ela já enfrentou de frustrações, de problemas, desilusões. Então, aquilo tudo está no físico dela, né? Aquilo tudo está exteriorizado de uma maneira muito forte e ainda sobrecarregada pelo natural, que é o avanço da idade, que já é um problema. Então, é uma somatória de problemas que a gente precisa ir desvinculando um do outro, tratando separado, pedindo auxílio de outros profissionais quando necessário, para a gente conseguir trabalhar um todo. E hoje a gente fala muito também a respeito da fragilidade do idoso, né? O idoso, ele é muito frágil, e às vezes eu já tive a minha avó, já tive o meu sogro, e foi super complicado, porque eles ficaram muito frágeis, né? E a gente percebia que a pessoa se decaía, assim, muito rapidamente. Sim. Uma coisa, assim, que a gente sempre procura trabalhar na fisioterapia geriátrica é esse empoderamento do idoso. O que seria isso? É fazer com que o idoso se sinta capaz de cuidar da própria vida, mesmo tendo suas limitações, que ele não deixe de lado as atividades que ele gosta de fazer. Então, por exemplo, uma senhora de 80 anos que sempre cuidou de tudo na casa, ela sempre lavou, passou, cozinhou, e de repente ela se vê com uma dificuldade de andar. E aí a família já pede para ela não fazer mais nada, não levanta mais, fica só no sofá, porque a senhora vai cair, porque está fraca. Enfim, essa é uma coisa que é um elemento que a gente costuma trabalhar sempre no meio familiar, para que empodere esse idoso, entendeu? Que ele consiga manter as atividades dele, ainda que com limitações. Se ela não conseguir ficar 2 horas lavando louça, que ela fique 15 minutos, mas que ela lave a louça como ela sempre lavou. Se ele não consegue lavar o carro inteiro, ele fique sentadinho e pelo menos limpe o painel. Mas, enfim, que ele continue fazendo o que ele gosta, o que dá prazer, o que faz ele se sentir ativo, o que faz ele se sentir útil, entendeu? Então, essa é uma parte que fica muito em contraponto com a questão da fragilidade, porque a gente sabe que a fragilidade, ela existe, né? Ela é física. Então, não tem como a gente dizer que uma pessoa de 80 anos vai ter a mesma vitalidade de uma pessoa de 20. Pode ser que ela consiga, ela tenha sido sempre uma pessoa que praticou atividade física, tem uma boa alimentação, tem uma genética muito boa, e talvez ela tenha
um potencial aí de atividade física muito alto, consiga ainda fazer uma caminhada rápida, correr. Enfim, a gente vê casos raros de pessoas que conseguem manter essa vitalidade, mas a gente sabe que com a idade isso tende a decair, né? Então a gente precisa trabalhar esses dois pontos, entender que há uma fragilidade e, por outro lado, a gente precisa também não deixar com que essa fragilidade tome conta da vida do idoso. Então a gente precisa empoderar mostrando limites. Eu acho que isso é o maior contraponto, acho que é o calcanhar de Aquiles das famílias, é o calcanhar de Aquiles dos fisioterapeutas, dos cuidadores e dos próprios idosos, né? Que é encontrar esse meio termo. Não fazer demais, porque a gente sabe que há uma diminuição dessa vitalidade, dessa energia, dessa força, esse potencial, e também não deixar esse idoso inativo. Então, trabalhando bem essas duas partes, a gente consegue viver uma vida feliz, com uma qualidade de vida bem interessante. Nossa, você está falando, eu estou vendo um retrato. A minha avó, ela teve um problema porque ela foi pegar uma porta de um armário, de um guarda-roupa e ergueu. Aí ela travou a coluna e ela ficou mal. E ela era costureira, levava uma vida de uma mulher de 35, 40 anos, cuidava dos netos, cozinhava, cuidava da casa, fazia tudo. Quando isso aconteceu e deu problema nas costas, logo em seguida ela começou a ter outros problemas de saúde e o esquecimento que ela estava tendo, ele agravou. Então eu pelo menos percebi que eu era muito grudada na minha vozinha. Eu percebi que quando aconteceu isso foi uma divisão de águas. Depois disso ela declinou muito rápido mentalmente e fisicamente, porque a gente já não deixava ela realmente fazer mais nada, porque achava que podia. Ela tinha osteoporose e tudo, não faça nada, fica quietinha. Mas isso eu percebi que acelerou o esquecimento dela, o problema que ela veio a ter mais tarde, que foi, não lembro se foi realmente Alzheimer, mas foi algo parecido. Sim, com certeza, isso acontece mesmo, e é muito difícil para as famílias trabalharem isso, e é aí que eu falo que é importante a presença de um fisioterapeuta acompanhando esse idoso, sabe? Por exemplo, se isso tivesse acontecido e a sua vozinha estivesse fazendo uma fisioterapia preventiva, a gente já conseguiria dar um start para a sua família de falar, olha, ela não pode fazer tal coisa, mas isso ela ainda consegue fazer. Vamos deixar? Vamos observar? Vamos só ficar pertinho? Vamos orientar a melhor maneira? Vamos cuidar do ambiente para que ela não acabe esbarrando em alguma coisa e caia. Então, a gente cuidaria um pouquinho mais dessa situação, né? E talvez ela conseguiria aí manter a vida dela um pouquinho mais ativa, com um pouquinho mais de autoestima. Porque imagina, é muito difícil para uma pessoa que sempre fez tudo a vida toda, de repente ela ter tudo na mão, ela saber que ela está gerando um trabalho. Isso é uma coisa que a gente sempre procura não conversar com os idosos, para não deixá-los com a autoestima mais baixa ainda. A gente sabe que isso demanda um trabalho muito grande da família. Ter que servir a comida, ter que preparar o banho, ter que arrumar a roupa. Então, assim, acaba ajudando os dois lados. A família se sente um pouco menos sobrecarregada, o idoso se sente um pouco mais capaz, né? O emocional dele também fica muito mais preparado, porque ele não se sente totalmente dependente, ele sabe que para algumas coisas ele precisa de ajuda, mas para outras ele consegue fazer sozinho. Então, eu acho que é uma via de mão dupla, que se a gente acertar direitinho os pontos, tem muita chance de dar certo. E outra coisa, doutora, que eu percebo, por exemplo, hoje nós estamos falando, a gente colocou idosos de 60 a 65 anos, mais ou menos a idade que minha avó tinha, só que a pessoa de hoje, de 60 a 65 anos, com a expectativa de vida que nós temos aumentada, ela é totalmente diferente da pessoa de uns 10 anos atrás. Então, quando a gente fala de qualidade de vida, também eu acho que a fisioterapia evoluiu bastante em todo esse tempo, né? Sim, então, com certeza. Eu acho que as pessoas precisam, a gente mesmo precisa se conscientizar que tudo pode ser prevenido para uma qualidade de vida melhor, principalmente nós que vamos, logicamente, passar por essa fase, mas hoje em dia a gente tem uma expectativa de vida melhor, então as pessoas chegam mais ativas ainda, né? Exatamente. Eu gosto muito de falar sobre essa questão dos idosos, sobre o envelhecimento, porque eu acho que é uma coisa que interessa para todo mundo. Interessa para quem é jovem, porque um dia vai ser idoso, interessa para quem é idoso, porque ele está vivendo aquele momento. Então, assim, todos os públicos têm algo para tirar de positivo de assuntos, assim, relacionados à terceira idade, aos idosos, ao envelhecimento
com saúde, com qualidade de vida, e com certeza os idosos de hoje são completamente diferentes do que eram os idosos de quando a gente era pequena, por exemplo, né? As coisas mudaram muito, as pessoas têm um pouquinho mais de acesso à atividade física, né? Elas conseguem viver mais tempo, então elas têm um pouquinho mais de acesso à saúde. Antigamente era muito difícil, estava inclusive conversando isso com um pacientinho meu que tem 84, 85 anos. Ele estava falando que na idade dele ele não via ninguém, quando ele tinha a minha idade, ele não via ninguém na idade dele. Ele falou que ele já sofre de ver tanto velhinho andando para a rua, ele falou, como que pode isso? Porque quando ele tinha a minha idade, isso não era comum. As pessoas, infelizmente, vinham a óbito muito antes, né? A expectativa de vida era muito baixa. E com esse avanço da expectativa de vida, naturalmente, a gente acabou conhecendo mais as doenças causadas pelo envelhecimento, a gente consegue ver muito mais quais são os acometimentos que o envelhecimento causa no corpo humano, e aí a gente consegue extrair daí possibilidade de prevenir todos esses problemas. E aí você falando para, vamos dizer, pessoas da meia idade, ou todo mundo que falar, depois nos INTA, aí já começa os problemas. Então, o que você diria? Vamos colocar aí um pouquinho esse público, né? Porque a maioria das pessoas, outro dia estava falando com uma amiga, ela falou assim, não, eu quero envelhecer, eu quero ver minhas rugas, eu quero ver. Eu falei, eu não quero ver nada, eu vou fazer de tudo para ter, assim, a melhor qualidade de vida até o último momento. E eu acho que a maioria das pessoas se preocupa muito, né? Hoje em dia, a estética fala muito alto aí fora, né? Então, as pessoas se preocupam mais com saúde, a gente tem mais acesso, né, a todo tipo de exercício, todo tipo de prática. Mas o que você acha que seria fundamental para a gente falar, olha, você está num bom caminho aí para envelhecer com uma certa medida de saúde física? Olha, eu acho que são 3 pilares principais, que de maneira geral a gente sempre sabe, mas que é difícil a gente manter no dia a dia. E a gente vive uma vida muito corrida, e principalmente quando a gente está em idade ativa para o trabalho, enfim, a gente acaba deixando isso tudo de lado. Só que a gente se esquece que a gente vai chegar na outra ponta da corda, né? Uma hora a gente vai ter 70, 80 anos. E tudo que a gente está fazendo hoje com o nosso corpo vai pesar quando a gente estiver lá na frente. Então, acho que os principais pilares são uma boa alimentação, e se a pessoa tem dúvidas, eu acho que vale muito a pena procurar um profissional, um nutricionista, para conversar sobre a melhor dieta que mais se adapta a essa pessoa. Atividade física, que também é um ponto muito importante, inclusive as pessoas vivem perguntando, uma paciente minha me perguntou essa semana, meu filho fez 8 anos, fez 9 anos, e eu gostaria de saber se ele já pode fazer uma atividade física e tal, e assim, é muito importante que as crianças tenham esse lado despertado, de conhecer um esporte, saber quais atividades ela gosta. Então, eu acho que começa desde cedo. Acho que quanto antes a gente se cuidar, mais fácil da gente prevenir doenças do envelhecimento, ou se elas ainda assim aparecerem, mais fácil da gente tratar. E o sono, né? Não tem como a gente esquecer o sono. Eu acho que esses 3 pilares, eles são essenciais. Sim, uma boa qualidade de sono, no mínimo aí 8 horas de sono, apesar de que muitos estudos não dizem exatamente 8 horas de sono. Não tem nenhum estudo que qualifique exatamente a quantidade de horas de sono. A gente sabe que para a gente ter uma qualidade de sono boa, a gente tem que ter dormido o suficiente. E geralmente para as pessoas é entre 7 e 8 horas de sono. E isso é vital, é muito importante para recuperação, para regeneração muscular, para a parte cerebral, então é muito importante. E evitar os vícios de bebida, cigarro, né? Tudo que a gente puder fazer de mais saudável, de mais natural para o nosso corpo, melhor vai ser o nosso envelhecimento lá na frente depois. Entendi. Uma dúvida que eu tenho, que é uma coisa que eu falo com o personal, é com respeito à massa muscular. Você falou que a gente perde massa muscular. Mas se a gente fizer um trabalho de ou reposição ou atividade física, isso pode ser amenizado lá na frente? Isso é cumulativo? Pode, com certeza. A gente está falando do que é fisiológico. Fisiologicamente, a gente tende a ter uma perda de massa muscular. Mas isso pode ser quebrado, pode ser prevenido ou pode ser amenizado com a prática de atividade física. Por isso que é importante a gente sempre manter o nosso corpo ativo, porque o nosso corpo ele é inteligente. Eu não vou ter força no bíceps, então eu tenho que fazer esse movimento de dobrar e esticar o braço. O meu corpo vai entender que aquele músculo não está sendo usado
Então, ele não precisa nutrir. Então, por que vai ter uma vascularização legal? Por que vai ter uma fibra muscular forte se eu não estou utilizando? Então, quanto mais eu utilizar a musculatura do meu corpo, mais o meu organismo vai entender que precisa de nutrição e mais eu vou ter uma qualidade muscular melhor. Então, se manter numa atividade física de trabalho muscular, de fortalecimento, uma parte aeróbica bem interessante, de parte respiratória. Então, tudo isso vai contribuir para que a gente diminua todos esses problemas que o processo de envelhecimento traz. Interessante que você falou que se o cérebro perceber que você não usa, ele automaticamente fica preguiçoso. Ele fala, não, não precisa, não manda nada para lá. Exatamente. Tem muita relação com o que a psicopedagoga falou para mim também, que o cérebro é preguiçoso, que ele sempre vai buscar a zona de conforto. Você tem que falar, não, eu tenho que fazer isso agora e mostrar para ele. E é o que acontece na atividade física. Sim, que a gente sempre vai colocar uma desculpa e o cérebro vai ajudar a gente. Sim, exatamente. Eu só trocaria a palavra preguiçoso por inteligente. Porque, de certa maneira, é uma inteligência, né? Ele só vai dispensar uma energia para a nutrição, parte que ele sabe que vai ser utilizada. Isso eu vejo muito facilmente, assim, com idosos que nunca fizeram nada de atividade física, e de repente, por um problema, uma fratura, uma dor, alguma coisa, geralmente são os médicos que acabam pedindo para que esse idoso procure um fisioterapeuta, e é interessante a gente frisar que não há necessidade de orientação médica. O fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato, então a pessoa pode diretamente procurar o fisioterapeuta, não precisa de guia médica, né? Mas geralmente eles aparecem por orientação médica, por não saber que existe, por não ter essa noção da importância da fisioterapia. E às vezes eles me procuram e nunca fizeram atividade física nenhuma. E aí você vai fazer um diagnóstico, você vai ver como é que está aquela musculatura, vai fazer uma palpação e não sente quase músculo em nada, assim, você sente uma quantidade de músculo muito pequena, muito frágil, e aí com pouco tempo de tratamento, fortalecendo aquela musculatura, fazendo exercícios funcionais, eles mesmos começam a perceber que mudou, sabe? Eles vão palpando e falam, nossa, mas eu não tinha isso, o que aconteceu? A pessoa usar uma musculatura que você não usava. E seu corpo, inteligentemente, começou a nutrir mais aquela parte do seu corpo. Então, a pessoa consegue perceber na parte funcional. Eu acho que o mais interessante da fisioterapia geriátrica é trabalhar o funcional. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer nas minhas avaliações é perguntar para os meus pacientes o que você não está conseguindo fazer? O que você fazia que agora você não faz mais? Ai, olha, nossa, eu guardava com tanta facilidade os copos lá em cima no armário e agora já não dá mais, nossa, cansa. Então, vamos lá, a gente vai trabalhar esse músculo aqui que faz você levantar o braço. De repente, eu fazia caminhada, eu ia para a padaria com 5 minutos e agora eu vou com 15, eu canso, minha perna dói. Então, legal, a gente vai trabalhar essa parte aqui do seu corpo que vai te ajudar a ter mais força na hora de subir essa rua aí para chegar na padaria. Então, eu gosto muito dessa parte funcional, sabe? De levar realmente qualidade de vida, não fazer um trabalho aleatório, fazer um trabalho específico. Aí que eu ia te perguntar, quando o idoso chega para você e, vamos dizer, ele quer fazer uma prevenção, ele não tem nenhum problema, que tipo de exames são feitos para detectar qual que é a necessidade dele? Então, de maneira geral, eu acredito que uma boa avaliação, uma boa inspeção já são o suficiente. Nesse primeiro momento que o idoso não apresenta nenhuma patologia, nenhuma doença de base, não tem necessidade que a gente peça um raio-x, que a gente peça para que ele procure um médico para exames laboratoriais, a não ser que ele tenha uma doença de base, por exemplo, ele seja um cardiopata, ele tenha uma hipertensão, um diabetes compensado. É interessante a gente entender como é que é o mecanismo do funcionamento do organismo desse paciente. Mas, de maneira geral, um idoso saudável que nos procura, eu acredito que essa conversa informal de saber o que ele está tendo dificuldade, a palpação do músculo dele, a inspeção, saber como é que é o dia dele, que horas ele levanta, o que ele faz durante o dia. Eu acredito que essa parte funcional, muitas vezes, é mais importante do que um exame muito grande de saber como é que é o nível de força dele. Enfim, eu acredito que essa conversa surte muito mais efeito do que um grande exame. Porque levando em consideração que ele não tem nada já latente nele, uma doença latente, não teria necessidade de fazer tantos exames. Então, uma pessoa que queira fazer uma prevenção, ela pode chegar na doutora e falar, doutora, eu quero fazer uma prevenção. E ela vai fazer,
a doutora vai fazer um exame nele, né, com uma conversa, e já começa o tratamento. Tô falando isso para não assustar, né? Porque às vezes, mas como que vai ser, então? Como que vai ser isso, né? Não, é muito legal. E assim, tem que ser gostoso, porque a gente vai se encontrar 2, 3 vezes por semana, ficar 1 hora ali junto. Então, às vezes, muitas pessoas me perguntam, nossa, mas você fica 1 hora lá com o vozinho, vozinha, que é o que geralmente as pessoas tratam, se referem ao idoso dessa maneira, né? Uma maneira totalmente errada. Mas, enfim, e as pessoas me falam, nossa, mas 1 hora, mas não cansa, não enjoa. Não, eu acho que, assim, se a gente conseguir tirar, extrair desse idoso tudo que ele tem a nos ensinar, tudo que ele tem a compartilhar, eu acredito, assim, que a gente ganha e eles ganham também de contar pra gente. Então, essa conversa, essa troca de experiências é muito mais importante do que qualquer outro tipo de exame. É claro que a gente precisa saber como é que é a composição muscular, a gente precisa entender muito da fisiologia desse paciente, de como que foi a adolescência dele, como que foi a vida jovem, adulta dele. É importante a gente ter isso em mente, né? Mas eu acredito que o atual, essa conversa mais direta, de saber das dificuldades, de saber quais são os objetivos dele com a fisioterapia, eu acho que são superiores a qualquer tipo de exame. Olha que interessante. Eu acho legal a gente colocar bem assim, porque é para incentivar, né? Incentivar tanto a pessoa que nós mesmos que vamos caminhando, a gente fazer uma prevenção, como fazer a prevenção no idoso. Pode evitar 1000 coisas, porque o que eu percebi nos idosos que conviveram comigo, é aquela fragilidade. Parece que a qualquer momento ele vai cair, e se cai, a gente já sabe que quebra o fêmur, acontece 1000 coisas, né? E se ele tiver esse fortalecimento, ele não vai passar por essas etapas, né? Exatamente, sim. O problema começa justamente aí, sabe? Nessa coisa de ver essa fragilidade de uma maneira muito triste. Acho que essa fragilidade ela tem que ser vista de uma maneira natural. A idade chegou, naturalmente houve aí esse declínio de massa muscular, de capacidade respiratória. Então, tem essas dificuldades todas instaladas já na vida desse idoso. E aí eu acho que o interessante é olhar para isso de uma maneira, com uma naturalidade, para que a gente consiga trabalhar com naturalidade também, para que aquilo não fique um peso, para que não fique aquele clima de achar que o idoso é um coitadinho, de infantilizar o idoso, que é o que muitas pessoas fazem, tratar o idoso como se fosse uma criança. Idoso não é criança, né? É importante a gente sempre frisar isso. É gostoso. Eu, por exemplo, adoro tratar as pessoas com palavras de carinho. Então, eu sempre chamo de, sabe, inha, inho. Eu sempre gosto de usar esses diminutivos. É uma coisa minha já. E, sim, às vezes as pessoas acabam confundindo, achando que isso é uma maneira de infantilizar. Mas, na verdade, a maneira de infantilizar não é você falar o seu pezinho, a sua mãozinha. Infantilizar é você não deixar ele levantar para pegar um copo de água na cozinha. Também acho. Existem maneiras de você infantilizar um idoso. E essa é uma delas, a não ser que seja um idoso que tenha uma patologia, uma comorbidade que o impeça de fazer isso, né, de maneira segura. Mas se a gente sabe que ele tem condições de fazer isso, a gente precisa deixar com que ele faça isso. Né? A gente precisa ouvir esse idoso, ele tem que estar apoiado, ele precisa se sentir parte desse seio familiar. Então, acho que isso tudo é uma maneira de não infantilizar o idoso. E às vezes as pessoas acabam se apegando a esses termos de inha, dinho, que a gente geralmente usa com criança, mas na verdade é só uma maneira com carinho que a gente refere a uma pessoa que a gente gosta, né? Na verdade, essa maneira de infantilizar é muito mais a gente evitar, a gente tirar essa capacidade do idoso de fazer as coisas no dia a dia. Não, e uma coisa que eu achei interessante eu sempre falo, gente, a gente está em 2020. Tem muita tecnologia aí, tem muita coisa errada, mas também tem muita tecnologia, a medicina avançou muito. Eu acho que a qualidade de vida que está sendo proposta para nós tem que ser aproveitada. Eu acho que esse tipo de conscientização das pessoas, conscientizar mais as pessoas que elas têm por onde buscar. Elas não precisam passar pelo mesmo processo que a minha avó passou ou os outros avós passaram. Eu sempre falo para minhas amigas, tem que se cuidar, tem que ir atrás, tem que ir no nutricionista. Eu sempre falo, vamos no nutricionista, vamos. Agora eu vou no fisioterapeuta. Agora eu aprendi. Porque muita coisa pode ser prevenida e você ter uma qualidade de vida. Não as pessoas simplesmente esperarem, não, meu destino vai ser, eu vou ser vovozinha e tal. Não, não é assim. Exatamente, dá para envelhecer bem, continuar fazendo as coisas que você gosta. Eu tenho pacientes com 90, 88,
que hoje em dia fazem de tudo. Eles saem, eles vão à padaria, agora muito menos, porque tem esse problema da pandemia, mas que antes da pandemia saíam, dirigem, sabe? Assim, pessoas que têm autonomia sobre a própria vida, sabe? Eu acho que isso é muito importante, acho que isso é uma maneira de fazer com que todas as fases da nossa vida sejam importantes. Eu acho que é uma coisa muito enraizada na nossa cultura de achar que quando chega essa fase do envelhecimento não vale mais a pena viver. Vamos sentar aqui e fazer um crochêzinho e esperar a morte chegar. É muito triste ver pessoas que pensam assim, tanto os próprios idosos, porque a sociedade nos impõe a pensar dessa maneira, e a família, que às vezes por um cuidado excessivo, às vezes acaba diminuindo a capacidade desse idoso. Né? E vale também a gente deixar muito claro que a gente está falando muito de prevenção, mas que nunca é tarde. Então, o idoso aí que já está na casa dos 70, 80 anos, mas não fiz nada para me prevenir, já estou aqui, já estou com uma fragilidade, já estou com um problema respiratório, já não estou conseguindo fazer a maioria das coisas que eu gosto de fazer, para mim não tem mais jeito. Não, assim como a fisioterapia ela atua na parte preventiva, é possível que a gente trate também uma comorbidade, um problema já instalado, tanto de qualquer ordem que seja, tanto de ordem neurológica, ordem ortopédica, por exemplo, uma fratura, e aí essa pessoa não está mais conseguindo andar, realizar marcha, né? Então, é importante saber que dá para a gente trabalhar em qualquer fase que esse idoso esteja, tanto numa prevenção quanto num tratamento de um problema já instalado. Puxa, doutora, maravilhoso saber disso, né? Eu mesmo não tinha esse conhecimento da fisioterapia preventiva. E acho que fica o recado aí para o pessoal, tanto em qualquer idade, e como levar seu idoso ao fisioterapeuta, porque a gente pensa assim, mas ele é tão velhinho, ele já fez tanta coisinha, né? Teve uma vida tão difícil, vamos deixar ele descansar? Mas a cabeça de hoje, eu acho assim, a nossa cabeça não é mais como antigamente, né? Mentalmente, a gente demora para envelhecer. Bom, eu digo, dependendo da personalidade das pessoas, tá muito ativa, você quer fazer muita coisa, e se o corpo não acompanha, isso cria um desânimo, né? Exatamente, aí entra o fator psicológico, né? A gente vê muitos idosos, muitas vezes não sendo diagnosticados diretamente por um psicólogo, por exemplo, mas a gente vê muitos idosos numa fase depressiva, assim, que é muito triste de ver, e que a gente sabe que vem disso, vem desse excesso de cuidado da família, vem desse sentimento de incapacidade, dessa falta de lazer, porque muitas vezes eles ficam em casa e eles não participam da vida da família, eles não estão ativos ali, não tem voz ativa naquele seio familiar, ninguém mais conversa, ninguém mais pede uma opinião de nada. Então, eu acho isso sempre muito importante. Uma coisa que eu sempre gosto de conversar também com as famílias que eu atendo é ouvir o idoso. Parece uma coisa tão simples, mas ninguém faz. Por exemplo, tem famílias que às vezes eu chego, começo para fazer um atendimento, e aí eu vejo que aquela senhora de 80 anos lá mal fala, tá quietinha, sentadinha no sofá com um vestido verde. Eu falo, que bonito seu vestido, gostei, eu também gosto de verde. Ela virou para mim e falou, eu odeio verde. Aí eu paro e falo, quem comprou um vestido verde para ela, enfiou um vestido verde nela e ninguém perguntou, a senhora gosta de verde? Né? Então, assim, a gente começa a tratar o idoso como se fosse um nada, sabe? Como se fosse um pedaço de uma coisa que tá ali, a gente soca uma roupa da cor que a gente quiser. Então, assim, ele continua sendo uma pessoa que tem vontades, que tem gostos, que tem, sabe, planos, que tem objetivos ainda de vida. Então, acho que é muito importante a gente dar essa voz ativa para o idoso, sabe? Fazer com que ele diga, olha, eu não gosto de comer isso, olha, eu gosto de comer aquilo, olha, eu não gosto de verde, mas eu adoro amarelo, sabe? Deixar esse idoso falar. Isso faz parte da vida saudável dele, da parte psicológica, e influencia na parte física. Porque se a parte emocional, psicológica dele não estiver boa, ele não vai conseguir ter um bom desempenho físico. Uma coisa ligada à outra. Eu sempre falo que tudo que a gente tem de emocional, de ruim, tem que sair de algum lugar. Vai sair por algum lugar. No corpo, ou um problema, às vezes até mental, um estresse excessivo. Aquilo tem que sair. Sim, exatamente. Muito bem. Agora vamos para um ponto que é bem importante. Hoje, nessa pandemia, tem muitos idosos ficando sozinhos ou foram para a casa dos filhos. E que tipo de perigos a gente pode ter na casa para o idoso? Eu acho que também, além da prevenção, de ir lá com a fisioterapeuta e ver tudo isso, tem que prevenir problemas também, né? Sim.
Eu gosto muito de falar sobre isso, porque assim, a gente tem muito claro aqueles perigos mais eminentes. Por exemplo, ter um objeto no chão e ele tropeçar, ele ter uma fraqueza muscular e cair, sei lá, no quintal, ou ele tomar banho e escorregar. Esses são problemas que a gente vê de uma maneira muito clara e que a gente consegue no dia a dia, a gente não precisa nem ser especialista para que a gente consiga corrigir esses problemas. A gente sabe que se é uma pessoa que tem uma dificuldade para andar, ela não vai ter um equilíbrio tão bom, é interessante que a gente não coloque tanto tapete na casa, é interessante que a gente não deixe objetos aí largados pelo chão, às vezes tem netinho, bisneto que deixa, é interessante que tenham barrinhas de apoio no banheiro, mas o problema principal não começa aí, não começa nessas coisinhas do dia a dia que a gente pode retirar do caminho. Eu acho que o maior problema começa quando esse idoso é inativo. Porque quando ele tem essa inatividade no dia a dia, no cotidiano dele, naturalmente ele vai ter uma fraqueza muscular, ele vai desequilibrar muito mais, ele vai ter uma marcha, que é a maneira de andar não tão efetiva. Então, eu acho que a prevenção para esses problemas que a gente consegue corrigir, só de olhar a gente já sabe, ó, vamos colocar esse móvel mais para lá, para que tenha mais espaço aqui, vamos colocar uma barrinha para segurar na hora do banho, vou colocar uma barrinha do lado da cama para ficar mais fácil de levantar. Isso são coisas que a gente consegue corrigir, né? Uhum. Mas o principal é o idoso inativo, é o idoso que passa o dia todo sentado no sofá, ou deitado, que é pior ainda. Sim. Então, a gente consegue prevenir isso pensando que é importante a gente manter o nosso corpo em ação, a gente movimentar o nosso corpo. Porque se esse idoso depara com, por exemplo, um objeto no chão que ele pode cair, ou de repente não tem uma barrinha, ele está passando tempo na casa do filho, não tem uma barrinha de segurança, mas ele tem uma força muscular legal, ele já fez um trabalho de equilíbrio bacana, ele não vai sentir tamanha dificuldade. Claro, é importante que ele tenha para proteção essa barrinha, esse cuidado na casa, mas se ele já tem essa musculatura preparada, se ele já tem um equilíbrio bom, ele já treinou, ele já tem essa parte bem trabalhada, ele não vai sentir tantos problemas no dia a dia, no cotidiano, esteja onde estiver, mesmo que ele saia ali dentro da rotina dele, ele precise passar um tempo na casa de alguém, ele vai estar preparado para todos os obstáculos que tiverem no caminho dele. E aí a gente entra com a prevenção em primeiro lugar. Exatamente, então a prevenção em primeiro lugar, depois esses pequenos ajustes que a gente precisa fazer. Então, barrinhas de segurança no banheiro, um assento um pouco mais alto no vaso sanitário, retirar objetos do caminho, né? Manter sempre uma luz, um interruptor próximo da cama, para que ele não tenha que levantar no escuro para acender a luz, para ir ao banheiro, por exemplo. Né? Chinelo, procurar tomar muito cuidado com esses calçados muito soltos no pé, que eles geralmente dobram, principalmente chinelo havaiana, por exemplo. Esses chinelos de dedo, eles são muito fáceis de dobrar, então é complicado. O idoso, naturalmente, ele já tem, a gente chama de propriocepção, que é a percepção do espaço e a percepção do próprio corpo dele no espaço, já é diminuída. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. De repente, um sapato que se adapte mais ao pé dele, que não dobre a ponta na hora dele andar, porque os idosos levantam menos o pé do que nós que somos jovens. Então, tudo isso é importante também, mas eu acho que primordial a prevenção. Porque depois que o problema já está instalado, você pode fazer o que for, que ele vai cair, ainda que não tenha nada do lado dele, ainda que ele tenha 1000 barrinhas para segurar, ele vai acabar caindo, porque a musculatura dele está fraca. Então, a gente precisa prevenir e depois cuidar do ambiente. Se a gente só cuidar do ambiente sem uma prevenção da parte fisiológica, da parte física, não vai ter grandes efeitos. Entendi. E uma coisa que está acontecendo aqui agora com os idosos fazendo parte do grupo de risco, a gente sabe que o Covid ataca diretamente os pulmões. Você acha que também é necessário fazer, além dos exercícios físicos, alguns exercícios respiratórios? Isso fortalece? Sim, com certeza. Eu acho muito importante, principalmente nessa fase. Tem alguns estudos que comprovam que idosos que tinham a musculatura respiratória bem treinada, que já faziam um trabalho de musculação em academia, que já tinham alguma atividade aeróbica durante a semana que eles gostavam de praticar, ou seja, que tinham essa musculatura preparada, ainda que eles contraiam a doença, ainda que eles sejam infectados pelo Covid-19, a recuperação é muito mais rápida do que um idoso inativo.
Um idoso que fica o dia todo sentado no sofá, que não tem essa parte cardiorrespiratória bem trabalhada, bem exercitada. Então, estudos comprovam essa diferença. Então, é muito importante. E é importante também a gente saber que não é só a Covid-19 que ataca os pulmões. Os idosos, eles já têm uma fragilidade dessa parte respiratória que é natural, que é aquilo que a gente estava conversando, a gente vê com naturalidade o envelhecimento, e um dos problemas do envelhecimento é esse declínio da parte respiratória, da parte de musculatura respiratória. Então, é importante a gente saber que uma pneumonia pode causar muitos problemas nessa parte respiratória, e um idoso inativo vai ter muito mais complicações, muito mais dificuldade de sair de um quadro respiratório para uma melhora, vai ter muito mais dificuldade. Então, é importante a gente saber que precisa cuidar da parte respiratória do idoso, tá? Independente de estarmos no meio de uma pandemia, principalmente agora, mas ainda que a gente saia disso bem, que vamos sair se Deus quiser, mas é importante a gente saber que outras doenças estão aí, que acometem o pulmão, e que geralmente os idosos acabam indo ao falecimento por conta de não ter essa musculatura preparada para combater uma bactéria, para sair de um quadro de pneumonia, um quadro de angústia respiratória, e que isso faz toda a diferença na hora que o idoso está numa fase assim. E o idoso é muito acometido por pneumonia, né? Eu não sei, no Brasil eu não sei se tanto, mas lá fora, por exemplo, no Chile, a pneumonia é um problema muito comum, e principalmente no idoso. Então, se ele tiver esse tipo de fortalecimento que você falou, cardiorrespiratório, exercícios de respiração ou musculação, como que seria? Então, a gente consegue trabalhar a parte respiratória de diversas maneiras. Tem exercícios específicos, em que a gente vai trabalhar exatamente a expansão pulmonar, o fortalecimento da musculatura respiratória, diafragma, e tem exercícios que a gente não vai estar trabalhando diretamente essa musculatura, mas por outras vias a gente vai estar fortalecendo também. Então, se a gente faz um exercício de musculação, por exemplo, que a gente muda o ritmo cardíaco, naturalmente a gente já está forçando esse coração, esse pulmão, a ter um desempenho um pouco melhor na hora que ele estiver fazendo um exercício, por exemplo. Né? Então, é interessante essas duas maneiras. Dá para trabalhar de forma direta e dá para trabalhar também por outros meios. Entendi. Então, é a importância de ter alguns exercícios respiratórios também. E a parte também daqui de cima, né? Ter musculação também. Exatamente. A parte de musculatura acessória, a musculatura principal de respiração também é importante. E aí, uma pergunta que ficou: é possível o idoso treinar em casa? Fazer alguns exercícios? Sim. Porque agora ele não pode nem sair tanto, né? Vamos dizer, exatamente. Né? Sim, agora a gente é obrigado a fazer isso, né? Sim. Mas ainda antes da pandemia, quando os idosos podiam sair de casa, podiam ir para as academias, podiam fazer atividade ao ar livre, enfim. Ainda assim, a gente tinha esse problema de, às vezes, os idosos acharem que, mas nossa, em casa, mas eu não tenho nada, mas não sei o quê. Primeiro que o fisioterapeuta, ele já tem alguns instrumentos, ele já tem alguns objetos, algumas maneiras de levar para dentro da casa do idoso objetos, pezinhos, halteres, que podem ajudar no fortalecimento, por exemplo. E segundo, que o nosso próprio corpo é a nossa melhor maneira de treinar. Então, a gente pode utilizar coisas de dentro de casa, por exemplo, pegar um saquinho de açúcar, a gente pode treinar equilíbrio com uma almofada no chão, a gente pode sentar e levantar de um sofá para fazer um trabalho de fortalecimento de quadríceps. Então, a gente tem N maneiras de, com as coisas ali de dentro da casa do idoso, a gente conseguir fazer treinos maravilhosos e tão importantes e tão efetivos quanto os exercícios de academia, por exemplo. Só com o peso do próprio corpo também é muito interessante, até para que esse idoso adquira consciência corporal. Né? E depois disso também a gente tem alguns materiais que a gente consegue levar para a casa do idoso, que não são coisas difíceis de transportar, e que dá sim para ter um treino tão efetivo quanto fora de casa. Mas isso também não quer dizer que o idoso vai chegar, vai pegar lá uns halteres do filho e vai começar a treinar. Também não é assim. Ele tem os limites dele. Exatamente, sim. Por isso que essa avaliação, essa primeira conversa, quando a gente vai admitir um paciente, é tão importante. Porque é aí que a gente vai saber o quanto esse idoso consegue segurar de peso,
o quanto de peso é importante esse idoso trabalhar para que ele tenha um ganho efetivo de massa muscular, porque o contrário também acontece. Às vezes a gente vê idosos, por exemplo, fazendo exercício em casa, porque viram na internet, viram numa revista, viram em algum lugar, e às vezes eles estão com um peso tão pequeno que para a musculatura deles não vai fazer a menor diferença. Então, para que a gente tenha uma efetividade, a gente não pode nem forçar esse idoso a pegar um peso de 10 quilos, sendo que ele não pode, né? Apesar de que tem idosos que conseguem, tem pacientes que conseguem. Meu pai. Né? Depois de um tempo, sim, exatamente, tem pessoas que conseguem. Então, nossa, ele carrega... Só cortando você, ele é pedreiro, então ele carrega saco de cimento como quem está carregando uma bolsa. E está cuidando anos. Isso, por isso que tem que ser individualizado. Por isso que o atendimento ao idoso, eu sou muito contra atendimento ao idoso em grupo. Eu não gosto. Eu não consigo trabalhar dessa maneira. Porque eu acho que é tão individualizada, tem que ser muito personalizado, tem que ser muito específico, que não dá para ser em grupo. Precisa ser fisioterapeuta-paciente para que as coisas consigam caminhar de uma maneira legal, aí que a gente consiga fazer uma abordagem específica, adequada para aquele paciente, respeitando os limites dele e também não deixando numa zona de conforto tamanha que ele não acabe não fazendo nada. Ele só finge que está fazendo. Então, tem que fazer o exercício, ele tem que sentir. Muitas vezes, no outro dia, ele vai reclamar para a família. Ai, não gostei dessa moça. Ai, eu estou sentindo dor. Fale para não vir mais. Já aconteceu. Sim. Mas é importante. Eu quero ver ela. Já aconteceu várias vezes. Mas é importante eles saberem que isso vai acontecer, ter essa consciência de que era uma musculatura que estava parada, a gente está trabalhando essa musculatura, naturalmente vai sentir um pouquinho de dor, que é o que a gente chama de dor tardia muscular, né? É normal. Mas também a gente não pode forçar a ponto de causar uma lesão. Então, a gente precisa ter esses dois pontos bem alinhados para que a gente não cause dano para esse paciente e também não deixe ele numa zona de conforto. E aí não tenha os efeitos que a gente quer. Porque o músculo que estava parado, o personal fala, né? Você é a dor boa e a dor ruim. Se o músculo está doendo, não está doendo nenhuma ligação aqui, então está tranquilo. Então, está respondendo ao impulso, né? Exatamente, isso faz parte, doer um pouquinho faz parte. Agora que eu queria te perguntar, como que a família ela pode ajudar na promoção da saúde do idoso? O que ela deve definitivamente assim, fazer? Porque às vezes a pessoa fala, tá bom, ou deixa o idoso lá no canto dele, tá tudo bem, então, e segue a vida. Mas o que ele deve fazer para promover essa saúde? Então, tem várias coisas, mas eu acho que a principal... Eu acho que o ponto-chave de tudo é não deixar esse idoso inativo e procurar entender quais são as atividades que ele pode fazer sem supervisão, que ele pode fazer com supervisão e que ele não pode fazer. Então, a gente tem que separar muito bem essas 3 caixinhas e ver no dia a dia quais são as atividades que esse idoso faz. Inclusive, eu já fiz até fisicamente mesmo, de levar as caixinhas para casa da família e falar, olha, quais são as atividades? Ah, é isso. Pegar os papeizinhos e falar, isso ele pode sozinho, isso ele pode, mas com supervisão, isso ele não pode. Bem então, lúdico. Sim, bem lúdico, para ficar muito fácil de entender realmente. E com o passar do tempo, fazendo as atividades, fortalecendo a musculatura, trabalhando equilíbrio, isso tende a mudar. Por exemplo, uma atividade que ele fazia com supervisão, pode ser que ele chegue a não fazer, a não precisar mais da supervisão. Ele conseguir fazer sozinho. Uma atividade que ele não podia fazer, agora ele pode fazer, mas com uma supervisão. Ou seja, já tivemos uma evolução. Então, esses pontinhos, eles podem mudar de uma caixinha para outra, de um momento para outro, de acordo com a evolução desse idoso. Então, eu acho que conhecer a rotina desse idoso e não deixá-lo inativo. E não deixá-lo inativo não necessariamente é fazer com que ele fique dando voltas no quintal, sentando e levantando do sofá, não dá sossego para esse idoso. Não é disso que eu estou falando. Não deixar ele inativo é não deixar ele sem fazer nada, por menos que seja. Por exemplo, eu tenho paciente, uma paciente que é cadeirante, então ela precisa ficar sentada o tempo todo, porque ela é cadeirante, mas ainda assim ela consegue fazer algumas coisas em casa. Então ela toca a cadeira dela para a cozinha, ela enxuga uma louça, ela guarda essa louça, ela consegue ir até a área, ela consegue tomar um ar sozinha, ela consegue alimentar o cachorro. Então, assim, ela está ali, teoricamente, numa situação que teria tudo para causar na vida dela uma inatividade,
mas ainda assim, com alguns cuidados, algumas coisas com supervisão e outras coisas ela consegue sozinha, a gente conseguiu deixar a vida dela super ativa. Então é muito legal conhecer essa paciente na situação que ela estava, em que ela não fazia nada, ela ficava o dia inteiro sentada na cadeira em frente à televisão, sem fazer mais nada, porque a família tinha medo, porque ela também tinha medo, então acabou ficando numa situação de inatividade muito grande. E hoje, a hora que eu chego lá, ela fala, nossa, hoje eu tô cansada, eu já fiz tanta coisa. Então é muito legal saber que a pessoa saiu do nada para dizer que ela tá cansada de tanta coisa que ela fez. Então é isso, é cada um procurar a sua maneira de se manter ativo, não necessariamente sair correndo no quintal. Quem consegue, legal. Agora, quem não consegue, que procure a sua maneira de sair da inatividade. Cada um tem uma maneira particular. E outra coisa, eu imaginando algumas pessoas, como uma tia minha assistindo, ela vai falar, mas como que ela fala para eu me mexer? Se eu faço tanta coisa, eu lavo louça, eu faço isso em casa, eu já tenho um monte de atividade. Sim, acontece. Eu gosto muito de que o idoso faça essa parte funcional dele, então, lavar louça, varrer, ter as atividades dele de dentro de casa, ser um senhor, ele gosta de lavar um carro, ele gosta de fazer um concerto num chuveiro, ele gosta de fazer essas coisas funcionais, é muito importante que a gente consiga manter o idoso fazendo as coisas que ele gosta, para que ele se sinta útil, e tem essa outra parte, que é trabalhar essa musculatura de uma forma isolada, né, que é trabalhar um fortalecimento específico, é trabalhar um equilíbrio, enfim, dá para a gente trabalhar das duas formas, as duas são importantes. Uma coisa também que eu sempre gosto de conversar com os meus pacientes, que não basta só atividade física fora de casa, fora do funcional, né, por exemplo, tem uma paciente que eu conheci e que ela fazia pilates 4 vezes por semana. Então, 4 vezes por semana ela ia até o estúdio de pilates que ela fazia lá, ela fazia a atividade dela. Quando ela chegava em casa, a família dela tinha medo dela cair, ela tinha medo de cair também. Aí ela não fazia mais nada a semana inteira. Mas no dia de ir para o pilates, ela ia para o pilates. Então, olha só como a gente consegue ver os dois pontos. Tem o idoso que faz tudo em casa, mas não quer fazer uma atividade específica de fortalecimento, uma fisioterapia, uma musculação, um pilates. E tem aquele que quer só fazer a parte específica. Ele quer só fazer o pilates, quer só fazer a musculação. E em casa ele tem essa parte muito inativa. Então ele não participa das atividades de casa, ele é uma pessoa muito apática. As duas coisas são ruins. A gente não quer nem só que ele fique fazendo a parte funcional e nem só que ele fique fazendo a parte específica. As duas coisas têm que caminhar juntas. Até porque se ele faz um trabalho de fortalecimento específico, de alongamento, de equilíbrio, como por exemplo é no Pilates, ele precisa adaptar isso à vida dele, né? Se ele não usa isso, o próprio cérebro dele não vai conseguir dar o resultado que ele quer, né? Então precisa combinar as duas coisas. Não só ficar em casa, mas também não só fazer a parte específica. E é engraçado, porque o Pilates eu fiz por muitos anos, eu amo, e que você mais tenha fortalecimento muscular e equilíbrio no Pilates, né? Exatamente. Que não é fácil, ele segue um pouquinho a linha do RPG, né? O RPG é mais voltado para postura. Para postura. Isso, exatamente. O Pilates trabalha bastante fortalecimento e alongamento. Tá. Então, são momentos diferentes, mas a gente consegue trabalhar várias coisas de equilíbrio, de fortalecimento também, junto com o RPG. E o RPG e o Pilates também consegue trabalhar muita coisa de postura. Então, assim, são maneiras diferentes de trabalhar um mesmo problema, né? Mas é importante que o idoso consiga conciliar isso, né? Não só ficar fazendo atividade dele específica, sim, mas ele também trabalhar o funcional. Não adianta chegar em casa e ficar sentado no sofá o dia inteiro, mas eu já fiz meu Pilates hoje. Não adiantou de nada. Você fez o Pilates, mas você não adaptou a sua vida. E também não adianta ficar fazendo tudo em casa, ficar 10 horas varrendo o chão e não ter uma musculatura preparada. Então precisa dos dois lados. E fora que eu vejo muitos casos, a pessoa é ativa dentro da casa, no funcional, mas você vê que ela vai engordando, e é ativa. Então, também tem isso, né? Nosso metabolismo cai, então a gente precisa ter outros cuidados. Porque isso pode acarretar vários problemas, a obesidade para o idoso, né? Sim, com certeza. Esse já é um sinal claro de que está fazendo muito a parte funcional e a parte específica de fortalecimento, no caso da obesidade, um trabalho específico da parte aeróbica, a parte respiratória, a parte cardíaca, está faltando. Então, por isso que tem que caminhar junto. Tem que ter a parte específica e tem que ter a parte funcional também. Só uma das duas a gente fica em desequilíbrio. E não é bom nem para um lado nem para o outro.
E aí a doutora falou do Pilates. Sempre que a gente fala de idoso, a gente fala de hidroginástica. A gente fala porque não tem impacto e tal, mas que atividades você acha que um idoso poderia fazer? Atividades Uma físicas. coisa que eu gosto, sim, uma coisa que eu gosto muito de conversar com os meus pacientes é o gostar. Porque tudo que a gente faz sem gostar, a gente não continua porque a gente vai desmotivado. Então, eu no início de carreira, eu gostava muito de pedir para os pacientes fazerem pilates. Eu adorava pedir para os pacientes fazerem pilates, ou a hidro mesmo, por exemplo. Mas a hidro, ela tem uma questão de que tem gente que não gosta de água, tem gente que tem medo. Agora, o pilates, não. Então, eu pedia sempre para todos os pacientes. Eles terminavam o tratamento comigo em casa, e aí eu sempre falava, olha, agora o senhor tem que fazer pilates para continuar fazendo a manutenção. E aí muitos iam e adoravam, muitos iam e não gostavam e não procuravam mais nada. Então, com isso, eu consegui ver que não é interessante que eu oriente esse paciente a faça a atividade X. É interessante que eu converse com ele, saiba do que ele gosta, para que ele se identifique com alguma atividade e ele vá conhecendo, e ele vá conseguindo desfrutar desse momento, de ir num lugar e falar, não gostei, de ir numa outra atividade e falar, isso eu gostei, porque tudo que a gente faz sem gostar não é interessante. E cada idoso tem uma particularidade. Né? Exatamente. E cada idoso tem uma particularidade. Né? Tem, por exemplo, idosos que têm problemas de coração, por exemplo, que não podem fazer uma atividade física extenuante, né? Uma caminhada, uma parte aeróbica muito forte. Então, é um idoso que não é interessante que ele vá para uma academia logo de início. É interessante que ele comece devagarzinho num pilates, ganhe um condicionamento, e depois ele vá para uma atividade um pouco mais forte. Tem idosos que odeiam aquele clima de academia, de pilates, acham que é muito fraquinho para ele, mas que tem condição, por exemplo, de jogar futebol. Eu tenho um paciente de 74 anos que joga futebol até hoje. Não então, acredito. Ele adora jogar futebol. Então, o filho dele joga futebol acho que 2, 3 vezes na semana, e sempre leva ele acaba ali jogando um pouquinho, não o tempo todo, né, o tempo normal, mas ele acaba praticando, e já é uma atividade física. Imagina, 3 vezes por semana jogando futebol, é muito interessante. Então, cada um tem uma particularidade. Cada idoso tem uma necessidade diferente, tem um objetivo diferente. O importante é que se movimente e que faça algo que goste, né? E que tenha orientação de um profissional, para que não saia fazendo atividades que ele não tem condições de fazer, que não são indicadas para o biotipo dele, para os problemas de saúde que ele já tem. Então, é muito interessante a gente fazer o que gosta. Se fizer o que não gosta, ele vai fazer 2, 3 semanas e vai parar. E outra coisa que é interessante, você falou da ajuda de um especialista, porque agora, em vários bairros, as prefeituras fizeram aquela área na praça, onde tem alguns equipamentos. E o que você mais vê logo cedinho é várias pessoas idosas aí, né? Da terceira idade fazendo exercício, mas tem que tomar cuidado, né? Exatamente. Todos os exercícios, por mais simples que sejam, eles têm um nível de dificuldade e eles têm um objetivo. Então, é importante que tenha pelo menos uma orientação prévia. Eu não sei como é que é na sua cidade, mas aqui na minha cidade, por exemplo, aqui em Itu, eu me lembro que logo que eles implantaram essas academias ao ar livre, que eles chamam, né? Sempre tinha um profissional de educação física, pelo menos 1 vez, 2 vezes por semana, para dar uma olhadinha, para dar uma orientada, porque são exercícios muito simples, tanto que as pessoas conseguem fazer sozinhas, né? Mas que precisam de uma orientação. Então, tem, por exemplo, pessoas que têm problemas no ombro, que não podem fazer um exercício com uma amplitude muito grande. Ela vai piorar esse problema do ombro. Tem pessoas que têm problema cardíaco, que não podem, por exemplo, fazer aquele exercício de remada, que geralmente tem nas academias ao ar livre. Então, porque ela vai mexer muito com essa área cardíaca, ela vai cansar demais, enfim, pode causar vários problemas. Então, cada pessoa tem uma particularidade. E todos os exercícios precisam ser feitos com orientação. Isso é o principal, com certeza. Vou ser sincera para você, não sei como funciona aqui, mas eu estava lá fora no Chile também, tem essa política de fazer essa academia ao ar livre, e nas primeiras horas da manhã, várias delas tinham um instrutor para ajudar lá fora. Né? Você vê que a preocupação está sendo não só em termos de Brasil, mas todo mundo está se preocupando, porque a população de idosos, ela cresceu muito. Eu acho que, de uma maneira um pouco trágica, a gente viu isso na pandemia. Quantos idosos morreram, né? E hoje a gente sabe, a Europa é uma Europa de pessoas velhas, pessoas de idade, idosos. O número que nós tivemos de perda, então,
É por isso que está havendo uma preocupação até por parte dos governos, um pouco mais dos países em si, com essa saúde do idoso. E uma coisa que eu achei muito interessante que a doutora falou é para nós não infantilizarmos o idoso, não termos pena do idoso, e sim contribuir para que ele seja independente, certo? Exatamente, sim, sim. Eu acho que o principal é isso. Entender o que é infantilizar. Infantilizar é você tornar infantil. Então, sim. O que a gente faz com uma criança? A gente não permite que ela faça algumas coisas, a gente muitas vezes não impulsiona, não estimula a fazer algumas coisas, porque a gente sabe que pode cair, a gente sabe que pode se machucar. Então, o que a gente precisa fazer com o idoso? O contrário disso tudo, não vê-lo como uma criança. Entender que há uma fragilidade, mas ele é um adulto, né? E principalmente se ele não tem nenhuma comorbidade psicológica, nenhuma demência atribuída ao quadro médico dele, ele tem condições de saber o que ele pode e o que ele não pode fazer. Em alguns momentos a gente vai precisar orientar, em alguns momentos a gente vai precisar dizer para não fazer alguma coisa porque é muito perigoso. A gente precisa sempre estimular a deixar esse idoso o mais possível, o mais próximo da rotina que ele gosta de viver. Né? Então, se ele gosta de molhar as plantas, legal, vamos incentivar. Talvez a gente tenha que tomar alguns cuidados, talvez a gente tenha que ficar um pouquinho mais próximo, mas a gente não infantilizar, não tirar a capacidade do idoso. Né? Não, por exemplo, eu vejo muito nas famílias, às vezes, que eu vou atender, e eu pergunto, olha, sua mãe consegue comer sozinha? Sei lá, uma senhora de 80 anos, e eu pergunto para a filha, sua mãe consegue comer sozinha? Como é que é a alimentação? Ah, ela consegue, eu pego para ela comida, levo lá até a mesa e ela come. Ela não consegue ir até o fogão e se servir? Eu acho que ela consegue, sim, mas daí eu já acostumei pegar. Então, é uma infantilização. Né? Geralmente, para quem a gente faz isso, de entregar a comida já na mão, né? Muitas vezes até de pôr na boca. Eu já vi idosos que tinham todas as condições do mundo, que tinham todos os movimentos de membro superior, de mão, força e parte consciente, e mesmo assim a família às vezes dava até a comida na boca, sabe? Então é não infantilizar realmente, sabe? Ver aquele idoso como o idoso que ele é, como uma pessoa que ele é, respeitar as individualidades, saber o que ele gosta, perguntar como é que tá para ele a vida, se ele acha que precisa fazer mais. Então, assim, acho que o ouvir é o principal, sabe? Às vezes a gente acaba deixando de lado essa questão do ouvir, de saber o que ele gosta, o que ele quer, o que ele acha que não dá mais para eu fazer isso, mas dá para eu fazer tal coisa. Então, assim, acho que o ouvir é o principal, sabe? Realmente não tornar esse idoso uma criança, entender que idoso não é criança e que eles precisam ter sempre essa instigada, essa vontade de continuar vivendo, sabe? De fazer suas atividades, de prosseguir com o que eles gostam de fazer. Quando a doutora fala assim, para mim me aparece um quadro. O idoso, de maneira positiva ou negativa, a condição dele é o reflexo do tratamento da família. Exatamente, sim. Muitas vezes, na avaliação, por exemplo, quando eu chego na casa de uma família que é nova, que eu vou conhecer naquele dia, muitas vezes eu passo pouquíssimo tempo com o idoso e uma grande parte do tempo da avaliação com a família. Porque a família é quem vai direcionar o meu trabalho para eu saber, olha, isso aqui precisa mudar, isso precisa mudar, isso aqui não tá legal, isso aqui tá legal, vamos manter. Porque tem famílias que têm esse lado, assim, muito aflorado, de não, vou deixar fazer, não, isso eu vou ficar de olho. Então, assim, tem famílias que conseguem conduzir muito bem. E é interessante a gente saber que as famílias que também não estão conduzindo bem, que estão com esse excesso de proteção, que estão infantilizando o idoso, a gente não criticar essas famílias, porque muitas vezes elas estão fazendo isso por falta de conhecimento. Sim. É um amor muito grande, é um medo muito grande de ver aquela pessoa que eles amam sofrerem, então eles acabam criando uma redoma de vidro e não deixa aquela pessoa fazer nada. Só que não é interessante, porque aí ela vai deixar cada vez mais de fazer as coisas que ela gosta, ela vai se fechar num mundinho que é muito triste, ela vai se tornar muito incapaz, vai mexer muito com essa parte psicológica dela, e não é interessante nem para a família ver o idoso desse jeito, nem para o próprio idoso, nem para ninguém, né? Claro. Então é muito interessante a gente saber que as famílias não fazem por mal, né? Elas fazem no intuito de proteger, só que é uma proteção excessiva, né? Quando a gente protege demais, a gente impede o crescimento. E a gente está sempre em crescimento, né?
Mesmo que a gente esteja numa fase de envelhecimento, já na terceira idade, tem sempre como a gente progredir, tem sempre como a gente descobrir novas atividades, aprender coisas novas, tem como a gente terminar de florescer, né? É importante a gente saber isso. O envelhecimento não é o final, o envelhecimento é só mais uma fase, né? E a gente precisa viver essa fase da melhor maneira possível. Exatamente. Durante a pandemia, uma coisa que tem acontecido muito, a gente fala muito da palavra introspecção. Todo mundo está voltando para si, vendo as suas necessidades, a gente está avaliando as nossas prioridades de vida e tudo mais. Esse olhar, ele também deve ir para o idoso nesse sentido, ver o que é melhor para ele, o que ele vai, e não pensar só o que a gente acha que é melhor para ele, né? Exatamente. Novamente, a gente cai nessa questão do ouvir, né? De não fazer no impulso, né? Saber exatamente o que a gente está fazendo, saber se aquilo realmente é o que o outro quer, porque às vezes a gente tem certeza de que, não, ele não gosta mesmo de fazer atividade, ele nunca gostou, ele gosta de ficar sentadinho ali com a cobertinha no colo, assistindo televisão. E às vezes o idoso tá achando aquilo um saco, ele não tá suportando mais aquela vida, tá tudo terrível para ele, né? Mas é a falta do ouvir, a falta de perguntar, olha, tá legal assim? Como é que você tá se sentindo? Seria mais legal se o senhor tivesse uma vida mais ativa? Seria mais legal se a senhora levantasse um pouco daí, passasse uma tarde diferente, fazendo uma atividade física? O que a senhora acha? Vamos tentar? Então é um ouvir realmente, né? É dar a voz para que eles consigam nos contar como é que tá a vida deles, né? E eu acho interessante que a gente está falando muito do novo normal. E esse novo normal, ele já aconteceu. E ele vai continuar acontecendo. E esse novo normal, ele tem que, acho que serve para abrir a cabeça das pessoas de que tudo pode ser buscado, esse conhecimento, buscar um especialista, buscar uma qualidade de vida melhor, independente da fase da pessoa, né? Sim, exatamente. Eu acredito que esse novo normal, ele desperta realmente para coisas novas, né? Para coisas que às vezes a gente nunca imaginou fazer, nunca imaginou procurar um profissional daquela área, nunca imaginou fazendo uma atividade X, Y, Z. Então eu acho que é um momento muito de experimentação, é um momento de ver o que gosta, de ver o que não gosta, de tentar coisas novas. É realmente um momento que a gente precisava passar, né? Eu acho que é importante a gente saber que esse momento de interiorização, de conhecer a si próprio, é muito interessante para a evolução, né? Para que a gente saiba quem nós somos, né? Qual que é o nosso objetivo de vida, o que nós viemos fazer aqui, né? E é muito importante isso, esse autoconhecimento é muito importante. Porque a gente pode dizer de maneira brusca, maneira bruta, que a gente está sendo confrontado com a morte diariamente. Porque ninguém sabe, quando adquirir o vírus, como que vai ser. Então, esse confronto que a gente tem, essa possibilidade, ela faz com que a gente restabeleça nossas prioridades. Muitas prioridades mudaram. Eu conversei muito com pais de crianças, tratamos de vários assuntos no workshop, e eu perguntei, o que vocês aprenderam? Que tudo pode esperar. Essa foi uma resposta, assim, unânime entre eles, que tudo pode esperar, não precisa ter pressa para nada, os valores são as pessoas, são os objetivos, não deixar para ver uma pessoa depois, porque você não sabe se você vai ter essa possibilidade. Isso independe da idade, né? Da situação que a gente está hoje. Sim. Eu acho que se a gente tiver que tirar algo de positivo desse momento de pandemia, é justamente isso, sabe? A gente entendeu que a morte existe. Porque às vezes nós somos tão egoístas, a gente é tão... se sente um ser tão superior que a gente acha que a morte nunca vai nos encontrar e nem encontrar pessoas que a gente ama. Né? Tanto que a gente escuta alguém falar que morreu, a gente fala, nossa, morreu! Como se fosse uma coisa que, nossa, nunca acontece. E a morte, ela tá aí, ela existe, né? Nós temos aí esse curto espaço de vida que deve ser vivido da melhor maneira possível, com mais qualidade de vida possível, né? Porque essa vida a gente só vive uma vez só, né? Então eu acredito que se a gente tiver que tirar algo de positivo aí dessa coisa da pandemia, é que a gente descobriu que a morte existe. E a gente está dando valores às coisas que a gente não dava, ou que a gente dava muito pouco. A gente está descobrindo outras coisas, outras maneiras de ser feliz, né? Tirando aquela falsa ideia de que o dinheiro, o poder é o que faz a gente ser feliz, é o que faz a gente prosperar, é isso que eu preciso. Não, muitas pessoas, por exemplo, jovens,
que às vezes eu converso em consultório, em algum atendimento, comentam isso comigo: nossa, Mariana, quando passar essa pandemia, não quero voltar a trabalhar naquela loucura que eu tava, pega trânsito e volta para casa e dorme um pouquinho, no outro dia já vai trabalhar de novo. Estou gostando tanto de trabalhar em casa, de ver meus filhos, de estar junto com os meus pais. Então, assim, é muito interessante esses valores estarem sendo renovados, redescobertos, porque é, na verdade, o sentido da nossa vida, né? Ou porque nós estamos aqui, para evoluir. Né? Então, eu acho que é muito interessante essa parte também da gente crescer, né? Apesar de ser um momento muito difícil, um momento muito triste, mas a gente tem que tentar tirar algo de positivo disso. Eu acho que as pessoas vão mudar muito depois dessa pandemia. Vai ter muita coisa positiva, com certeza, se Deus quiser. E você acha que, só levantar só uma última questão, você acha que esse confronto com a morte do idoso também está mudando o olhar do que você está sentindo? Das pessoas tendo mais cuidado com os idosos? Será que vai mudar esse olhar para o idoso com a pandemia? Sim, eu acredito que sim. Né? Acho que de uma maneira geral a gente está se enxergando como finito, né? Porque a gente tinha muito essa sensação de que a gente ia ficar aqui para sempre e a gente não vai, né? Seja por coronavírus ou por qualquer outra coisa, a gente não vai ficar aqui para sempre, né? E eu acho que essa questão dos idosos serem pertencentes ao grupo de risco está fazendo com que as famílias consigam se centrar um pouco mais no idoso, voltar um pouquinho mais o olhar deles para de onde eles vieram, quem são os avós, quem são os pais, sabe? Eu acho que está trazendo um pouco mais desse seio familiar para uma coisa mais unificada, sabe? Porque eu acho que o jovem dentro da família, ele acaba se afastando muito do idoso. Sim. Acaba vivendo a sua vida, vai para a faculdade, trabalha, volta, chega, oi, vó, tá? Então, assim, não procura saber de onde veio, o que a avó fazia, o que a avó trabalhava e quais são os gostos da avó. E, na verdade, é um encontro com nós mesmos quando nós estamos conversando com os idosos, né? A gente está descobrindo de onde nós viemos, a gente está descobrindo quais são as nossas raízes, né? Enfim, eu acho que é muito interessante isso. Eu acho que esse encontro que aconteceu forçadamente veio de uma maneira muito, muito brusca, mas vai deixar coisas muito positivas, sabe? Muito legais mesmo, que talvez, se isso não tivesse acontecido, infelizmente aconteceu, e se não tivesse acontecido, talvez a gente não conseguisse notar esse momento, assim, de proximidade entre o jovem e o idoso, dentro da mesma casa que às vezes nem se cruzavam, né? Sim, é verdade. Nossa, doutora, olha, não tenho o que falar. Essa conversa é um serviço de utilidade pública, porque eu mesmo não tinha esse conhecimento da fisioterapia preventiva e várias coisas que a doutora falou. Agradeço de coração, nós conversamos aí um bom tempo e, nossa, uma conversa poderia ir longe demais. O assunto é longo. O assunto é bom e eu sou curiosa. Mas eu gostaria de saber se eu posso deixar o seu contato, caso as pessoas queiram entrar em contato com a doutora. Sim, com certeza. Nas redes sociais, é doutora Mariana Sabiá, tanto no Facebook quanto no Instagram. E eu vou deixar também o contato que as pessoas podem fazer comigo, tanto para tirar dúvida, quanto para marcar avaliações de fisioterapia, que eu acho que é bem importante também, que é o nosso intuito principal, fazer com que as pessoas conheçam essa parte da fisioterapia. O telefone é 11 9 9840 5297. Tá bom? Quem tiver interesse, quem tiver dúvidas, pode entrar em contato que aí a gente vai conversando. Tá, ótimo, eu não tenho nem o que dizer, agradecer de imenso coração ao seu tempo, né? Nós estamos aqui fazendo no fim da noite essa live, então eu te agradeço imensamente você ter participado no workshop e nós vamos divulgar muito, porque eu acho que é um conhecimento que todo mundo tem que ter, que eu adquiri agora e eu acho que todo mundo precisa saber realmente. Com certeza, eu que te agradeço pelo convite, fico muito feliz de te conhecer e que tomara aí mais pra frente tenham outros projetos juntos que eu adorei te conhecer, foi muito legal o nosso papo. Sim, nós iríamos longe, conversando. Não, é um prazer enorme te receber, viu? Boa noite. Boa noite. Ótimo! Gente, que legal! Nossa, o trabalho que você faz é fantástico. Nossa, muito legal, né?
sou apaixonada, eu sou suspeita de falar. Não, eu entendo, porque eu acho que quando a gente faz o que a gente ama, não tem para ninguém, né? Eu acho que você é feliz e você se aprofunda em tudo, é diferente, né? Quando a gente gosta é diferente, né? Eu amo dar aula também. Tudo é diferente, né? A visão que a gente tem é apaixonada pela profissão, eu acho, né? Uma visão de uma pessoa que faz, porque eu aprendi isso, me formei nisso, estou fazendo isso. A gente não, a gente tem aquela visão apaixonada sobre o que você faz, a importância do seu trabalho, né? Interessante. Com certeza, é muito interessante mesmo, eu adorei.